A gente está vivendo aí um momento de pandemia, claro, não tem outro assunto, né, na imprensa nacional, aqui no Espírito Santo não vai ser diferente, e a gente está vivendo também uma preocupação muito grande por conta do fim de ano que se aproxima, festas de fim de ano, Natal, Ano Novo. Gente, daqui a pouquinho a gente está completando um ano de pandemia, né? Porque o carnaval tá logo ali, os primeiros casos começaram a aparecer ali na época do carnaval, logo depois do carnaval, e vem aquele medo, né, do capixaba, como é que eu vou passar as festas de fim de ano? E vem a preocupação por parte de todos, uma preocupação geral de números de ocorrências, né, de casos e de mortes que podem aumentar com possíveis, vamos dizer assim, aglomerações por conta das festas de final de ano. Já temos várias recomendações das autoridades de saúde pedindo inclusive para que a população não se aglomere nessas festas de final de ano. E a gente vai entender também como é que o Ministério Público entende esse período, o que ele orienta também aos órgãos públicos, como as prefeituras, por exemplo, e por que não dizer também à população a respeito dessa festa, desse momento aí de final de ano. Quem vai conversar com a gente é a Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo, a doutora Luciana Andrade, que está conosco na linha. Doutora Luciana, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia aos ouvintes da CBN. Então, o Ministério Público também alertando sempre, né, sempre envolvido nos assuntos que envolvem a população como um todo, os direitos da população como um todo. Como vocês têm visto, como vocês têm se mobilizado em meio a essa pandemia, principalmente agora nessas festas de final de ano e o carnaval que está logo aí, né, doutora? Pois é, Patrícia, a gente tem visto com muita preocupação, porque se avizinha um mês de janeiro muito, muito preocupante, e a gente tem trabalhado com muita intensidade. Desde que o Brasil noticiou o primeiro caso da Covid, o Ministério Público Capixaba instalou, então, um gabinete de gerenciamento de crise para conhecer como se comportava a doença, o vírus, enfim, no mundo, e depois instalamos uma força-tarefa envolvendo todos os promotores do Estado que atuam nessas matérias relacionadas à Covid, que acaba sendo tudo, né? Desde o próprio criminal até infância, educação, saúde, sobretudo, patrimônio público, essas contratações dos gestores. O Ministério Público acaba tendo interface em tudo, porque são os direitos fundamentais das pessoas. E quais orientações você já vem trabalhando em cima desse período, né, de festa de final de ano? As pessoas acabam se aglomerando durante as compras, durante a festa de Natal, depois durante o Réveillon também. Prefeituras já suspenderam as queimas de fogo nas praias também para evitar aglomeração. Como é que vocês estão lidando com isso? O Ministério Público parte de uma orientação científica. Então, nós ouvimos o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde e, sobretudo, o nosso governador, que é a maior autoridade sanitária do Estado. Então, o Estado, a partir de seus técnicos, dos seus especialistas, inclusive de voluntários, professores da UFES, enfim, fizeram a identificação desse vírus. E, de imediato, houve uma percepção da inexistência de vacina. Não havia, então, vacina. Mas havia método para que a gente pudesse prevenir ao máximo a contaminação e a disseminação do vírus, que é o distanciamento social, não fazer aglomeração, usar máscara, a higienização das mãos, tudo que a gente tem ouvido insistentemente. Então, o Ministério Público apostou em estabelecer medidas de repressão, sim, para quem descumpre medidas, mas, sobretudo, o diálogo e a orientação. A sociedade é a nossa maior parceira, porque o Estado tem limites, Patrícia. Não há policial para pegar todo mundo na rua que eventualmente não estiver com máscara. Não há bombeiro, não há vigilante sanitária. Enfim, precisa que cada um de nós estabeleça essa autodeterminação. Agora já se avizinha uma luz no fim do túnel. Temos uma vacina, mas que ainda demora um tempo para ela ser autorizada no nosso país, adquirida ou elaborada e aplicada, e ainda necessita de mais de uma dose. Então, a sociedade precisa suportar mais um pouco, né? Ele já está chegando nesse caminho da vacina, e suportar de que forma? Sem aglomeração. As praias estão ficando cheias, lotadas. Muito se fala do comércio, mas quando a gente fala das praias, dos calçadões, de festas, casamento, pessoas sem máscara, aglomerada, a gente vai trazer o vírus para dentro de casa. As pessoas mais vulneráveis vão sofrer mais, e a gente está vendo que a doença é uma loteria, com pessoas novas, sem nenhum tipo de doença
é pré-existente e está morrendo. Então não adianta o Estado fazer um esforço imenso, construir leito, comprar respirador, não vamos ter médico para tratar todo mundo, nem enfermeiros, enfim, e mais. Ainda que você tenha um leito da UTI, que você tenha médico ali para você, não há certeza de que você vai sair dele com vida. Então, qual é a melhor forma? Para o Ministério Público, para o Estado como um todo, que a sociedade não faça aglomeração, que aguente mais um pouquinho. É difícil? É claro que é difícil. Nós, brasileiros, estamos acostumados a quê? Ao abraço, ao contato, ao beijo, né? A bater papo. Nós somos uma sociedade feliz, somos pessoas carismáticas. Mas agora é pela vida, é pelo respeito ao outro. Uhum. O Ministério Público chegaria a recomendar, por exemplo, um fechamento de praias, caso a população não atenda a esse apelo que não só o Ministério Público está orientando, mas também o próprio governo do estado já pediu que a população tomasse um pouco mais de cuidado, não se aglomerasse em praias, não aglomerar nessas festas de fim de ano, pediu que as pessoas reduzam as saídas no final de semana, até mesmo de noite. Várias recomendações do governo do estado já foram feitas, mas como o próprio governador já falou e a senhora também frisou agora, não tem fiscalização para todo mundo, né? Num caso desse, num caso extremo, o Ministério Público chegaria a recomendar, por exemplo, o fechamento das praias, como a gente viu no final de semana passado, algumas praias lotadas por conta do sol? Nós já fizemos isso, Patrícia. Para você ter ideia, os ouvintes também, praticamos mais de 80 mil atos, entre notificações recomendatórias, ações e também outros ofícios, outras medidas, sobretudo extrajudiciais, ou seja, sem ação, sem provocar o Poder Judiciário. Nós expedimos notificações recomendatórias, que é uma forma que a gente utiliza para chegar no gestor, orientando, faça isso ou faça aquilo. Nós recomendamos o Ministério Público mais de 700 vezes. Todos os municípios da região metropolitana, por exemplo, já foram notificados para que não fizesse contratação de fogos de artifício. E a gente viu que Guarapari, inclusive, recuou. Nós já fizemos essa orientação, trabalhamos numa operação em São Mateus, por exemplo, em Guriri. Se as pessoas se recordarem, por 2 vezes, por conta de feriados, grandes feriados, nós estabelecemos o fechamento daquela praia. Foi mais fácil porque é uma praia menor. E a própria população ali queria também que turistas não viessem. Aqui na Grande Vitória é uma questão muito mais complexa. A gente está falando de acho que milhares de pessoas, muito mais de centenas, creio eu. Então a gente precisa que as pessoas se autodeterminem. A gente precisa chegar a esse ponto da polícia parar no meio da praia, bombeiros fizeram isso também em Guarapari, em algumas praias lá, pedindo a retirada das pessoas. Então o ideal é que a pessoa tenha essa responsabilidade com seus filhos, com seus pais, consigo mesmo. Gente, tá calor, vamos ficar em casa, vamos achar outro mecanismo que não seja ficar ali na areia, sob o sol, sem máscara. Entendi. Qual a expectativa do Ministério Público, então, para essa festa de final de ano, até o Carnaval? A gente aí praticamente vai completar um ano, né, de pandemia de Covid-19. Vocês já fizeram, como a senhora mesmo já citou, né, mais de 700 notificações recomendatórias, já foram mais de 80 mil atos relacionados à Covid-19, se a gente colocar todas as ações que o Ministério Público teve, né, desde o início da pandemia até agora. Qual a expectativa daqui para frente? A senhora também citou a vacina, que é uma luz no fim do túnel, mas não é uma tábua de salvação, né? Pois é. A gente tem conversado muito com o governador. O Ministério Público tem uma aproximação muito positiva, porque é responsabilidade nossa, do Estado Democrático de Direito. A gente está falando de uma república com vários órgãos e poderes instituídos. Nós precisamos conversar, dialogar para achar soluções para a sociedade. A gente tem feito isso, o governador é uma pessoa muito receptiva, né, esteve inclusive em Brasília ontem para estar ali junto nesse lançamento do Plano Nacional de Imunização. Nós já temos os insumos e uma logística aqui preparada no Estado para, chegando a vacina, aplicar, né, imediatamente. Claro, tem os grupos de risco, a gente não sabe exatamente ainda quanto vai chegar de vacina, quanto da população vai ser imediatamente atendida, mas nós estamos dialogando muito para a gente conseguir resolver isso. A preocupação do governo é janeiro e nossa também, porque a gente faz uma análise estatística. O que está acontecendo na Europa, depois nos Estados Unidos, chega em São Paulo, bate logo no Espírito Santo.
é uma tendência. E a gente está vendo que as pessoas nesses países estão se aglomerando e a gente tem essas tendências do brasileiro do Réveillon, no próprio janeiro e o Carnaval. Por isso o comitê está chegando junto aos prefeitos, aos secretários municipais, para que não haja aquisição de serviços de trio elétrico, bandas, fogos de artifício, até por outra razão, Fernanda. Se a pessoa humilde não pode chegar à praia, quem que vai aproveitar? É quem mora de frente para o mar. Isso está certo? Usar recurso público dessa maneira? Então a gente precisa não estimular. Então o Ministério Público está chegando junto, está conversando, dialogando com os prefeitos, como eu disse, e já com vistas também ao Carnaval. Porque muito se falou que o que eclodiu o vírus no nosso país foi o Carnaval, quando ainda não sabíamos, né? O quanto a gente tinha no país de pessoas contaminadas. E vai acontecer, e até de uma forma pior, no próximo ano, porque a gente já tem a proliferação muito mais acelerada. Então, a gente está vendo isso acontecer e a gente precisa da prevenção. Eu preciso ir para o repórter CBN daqui a pouquinho, doutora Luciana, mas eu preciso entrar nesse assunto do carnaval com a senhora ainda, porque carnaval é um movimento muito maior, né, de turistas. Tem pessoas que esperam para tirar férias no mês de fevereiro ou março, onde o carnaval cair, para poder viajar, para poder ir para outros estados. Nós aqui no Espírito Santo recebemos muito turistas durante o carnaval, não só nos municípios do litoral do Espírito Santo, mas em outros também da região serrana, porque tem, ao mesmo tempo que tem gente que quer curtir o carnaval, tem gente que quer fugir do carnaval, né? Então a movimentação na época do carnaval, nesses dias, é muito grande. E a senhora, como a senhora mesma acabou de falar, vocês já estão de olho, já estão pensando no carnaval. O que poderia ser feito efetivamente? Muita gente também ganha dinheiro durante o carnaval, né? O que vocês já estão pensando de ação para o carnaval de 2021, de recomendação? Patrícia, o Ministério Público tem consciência que esse vírus tem arrasado, inclusive, o poder econômico, muitas pessoas perdendo trabalho, muita queda de renda no comércio, nas empresas em geral, e que é o poder econômico que sustenta, inclusive, o poder público em relação à arrecadação de impostos. Nós temos consciência disso. Ocorre que o vírus tem uma letalidade muito triste e a gente precisa, então, compatibilizar todos os interesses. E o Estado, pela Secretaria de Saúde, tem trazido notas técnicas para a gente compatibilizar e trazer sustentabilidade de abrir um restaurante, mas obedecidas as regras, nós, então, prevenimos a contaminação do vírus. E a mesma coisa para cidades turísticas. Então, nós temos isso, é observar. Podemos também mudar datas desse calendário para passar desse período pior, que a gente evidencia se agora janeiro, fevereiro, logo com a vacina, a gente faz um carnaval fora de época, né? Como mudou a Olimpíada, enfim, a gente vai se ajeitando e tentando compatibilizar todos os interesses, mas com a vida em primeiro lugar. Doutora Luciana, eu preciso dar uma paradinha para o repórter CBN. A senhora fica comigo, um minutinho, a gente já volta. Pois não. Vamos lá. Doutora Luciana Andrade, que é a Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo, sobre as orientações do Ministério Público para esse período de festas de final de ano e para o Carnaval. Na ida para o repórter CBN, a doutora Luciana falava até sobre algumas medidas que podem ser pensadas, que vêm sendo pensadas, na verdade, né, para o Carnaval. Doutora Luciana, muito obrigada por aguardar a Rede CBN. Olá, Patrícia, estou à disposição. Bom, na ida para o repórter, a senhora comentava que existe a necessidade de se juntar o poder econômico que vem com o final de ano e principalmente com o carnaval, né? Mas também precisa se pensar na letalidade do coronavírus, juntar todos esses interesses e chegar no melhor caminho para todo mundo, né? Visando sempre a proteção à vida humana. E a senhora citou até mesmo, de repente, quem sabe mudar a data do carnaval, fazer um carnaval fora de época. Já temos aqui ouvintes falando, mas mudar a data do carnaval, né? Quando a senhora começou a falar, já chegou ouvinte perguntando, perguntando sobre se seria possível e o outro dizendo, mas vai mudar, né? Ele é já assustado. Bom, se a gente mudou as datas das eleições, por que não o carnaval, né, doutora? Com certeza, é só a gente pensar um pouquinho. O carnaval nosso acontece uma semana antes daquele tradicional de Rio, São Paulo, Salvador. Há possibilidade da gente colocar todo mundo do Sambão do Povo e fazer ali um desfile com as escolas,
todo mundo junto e misturado, sem vacina? Não. Perfeitamente. Então, a gente não vai conseguir fazer. Não é porque o Estado não quer, o Ministério Público não quer, a gente é chato ou difícil. É porque não é possível. A gente vai ter depois o impacto no sistema de saúde e não vamos ter médicos e não vamos ter equipamentos para atender a todos. E parte das pessoas entendidas vão falecer, porque grande parte de que entra no respirador não consegue sair dele. Então, o que a gente pode fazer? Vamos juntar esforços e pensar numa outra data bacana, que, no meu ponto de vista, hoje, penso ser uma boa solução. Tá certo. Doutora Luciana, o que precisa para a gente fechar aqui a nossa conversa, basicamente, todos os órgãos da área de saúde, e agora pela sua fala também aqui, representando o Ministério Público do Espírito Santo, basicamente o bom senso e o cuidado por parte da população, tudo começa em cada um de nós? Sim, bom senso, responsabilidade, empatia com o outro. E a gente vai conseguir sair dessa. Temos protocolos para o comércio abrir, para todos os segmentos terem atendimento, mas realmente é pensar um no outro. Se nós nos aglomerarmos, por exemplo, na praia, a gente pode estar prejudicando o trânsito no transporte público de quem precisa ir para um hospital, para um supermercado, para o comércio em geral, para poder trabalhar e manter os serviços para nós. Então é isso que a gente precisa pensar. Hoje eu me limito um pouquinho para que todos possam ocupar o mesmo espaço, com segurança e com saúde. Eu falei que era para a gente encerrar, mas me surgiu uma outra dúvida aqui também, doutora Luciana, a respeito do transporte público. A gente vem recebendo muita informação de ouvinte de que os ônibus continuam lotados. E não só os ônibus lotados, mas também pessoas dentro dos ônibus que tiram as máscaras. Até entram de máscara, mas lá dentro tiram. Sim. O que acontece em relação ao transporte coletivo? Nós fizemos aquela grande audiência pública pelo Pacto Social, uma audiência virtual. O MP foi pioneiro no Brasil, envolvendo 3.000 capixabas simultaneamente, dizendo quais eram suas prioridades. E uma delas foi o transporte coletivo. O Estado foi estabelecendo, então, protocolos, notas técnicas e normativas de maior controle para tentar prevenir essa disseminação do vírus nesse serviço, e nós conseguimos também firmar um termo de ajuste de conduta com o próprio Estado, um termo de compromisso, na verdade, para a gente fortalecer maior número de ônibus na rua, protocolos para entrada e saída do ônibus. Mas veja, o ônibus ele tem um percurso de início ao fim da linha. A gente tem conseguido controlar mais no início e no fim. Se no ponto de ônibus as pessoas não têm autorresponsabilidade, um motorista sozinho, muitas vezes um cobrador ou algum policial que esteja dentro do ônibus, não vai conseguir dar conta de tirar todo mundo de dentro, de fazer as pessoas usarem máscara. É isso que eu falo, a responsabilidade de cada um. Nós temos a maioria das linhas com tranquilidade. Nós temos picos dessas linhas e nós temos algumas delas mais cheias. Por isso que eu falo, eu preciso ir para a praia hoje? Não é melhor deixar esse transporte para aquele que precisa ir trabalhar com maior segurança? É esse bom senso, Patrícia, acontece no ônibus também, no aeroporto, nos portos, todo o sistema de transporte coletivo, transporte público já é complicado em dias de normalidade. Então, em pandemia vai piorar. Então, é escolhas que a gente faz. Eu preciso sair de casa? Não. Então, deixa o transporte para quem precisa. E a senhora disse que a sociedade é parceira do Ministério Público. Se eles quiserem entrar em contato ou fazer denúncias, como procurar, como chegar até vocês? Perfeito, com certeza. O nosso site é o www.mpes, de Ministério Público Espírito Santo, .mp.br. Ali a gente tem os canais da ouvidoria. O telefone 127 também é gratuito e é o canal da nossa ouvidoria. O cidadão pode entrar ali, fazer seus registros e vai chegar no promotor de justiça em todo o estado. Nesse nosso site, nós também temos um mapa ali eletrônico que você alcança os endereços e telefones de todas as promotorias. Nós estamos no estado inteiro. Procure o promotor de justiça da sua cidade, nossa equipe de servidores, que nós estamos à disposição dia e noite, segunda a segunda, para atender o cidadão capixaba.
Doutora Luciana, agradeço demais a sua participação conosco aqui na CBN, já desejando parabéns aqui dos nossos ouvintes que estão mandando parabéns para a atuação do Ministério Público aqui no Espírito Santo e pedindo para vocês continuarem de olho aqui no nosso estado, perto deles. Muito obrigada mais uma vez e parabéns pelo trabalho de todos. Eu que agradeço pelo espaço, Patrícia, pelos ouvintes, pela participação, e podem ficar tranquilos que o Ministério Público está de olho, de corpo e de coração trabalhando para a sociedade capixaba. Muito obrigada, doutora Luciana. Um bom dia para a senhora e para toda a equipe. Bom dia. Feliz Natal. Um abraço. Igualmente.